Então, como lidar com isso, né? A questão é manter o foco na presença, no silêncio interno, para que essa evidência da presença vá ficando cada vez mais fortalecida. E assim que o ego se manifestar, que a mente ficar tentando te puxar para fora, você não dê tanta importância e não se deixa levar, né, por isso. Mantém o foco, mantém o centro. Você entende que aqueles sentimentos, aquelas emoções, pensamentos, são apenas projeções, não são o seu verdadeiro eu. Não que seja para rejeitar, mas não se identificar, deixar que venha, para que você perceba também. Porque se você não perceber, se você não constatar a existência dessas imagens, dessas projeções, elas não vão se dissolver, elas vão permanecer. Volta e meia, pode ser que você dá uma esquecida, né, uma tranquilizada, e daqui a pouco elas vão surgir novamente, porque o mundo vai estar sempre colocando isso, vai estar sempre trazendo essas vivências, essas circunstâncias, para que a gente, vamos dizer que seja teste, para a gente seja testado, e ao mesmo tempo que a gente vá se fortalecendo cada vez mais ao vivenciar essas circunstâncias e percebê-las, perceber a nossa mente atuando, perceber o ego argumentando, tentando se manter vivo e, e ao mesmo tempo a possibilidade que a gente tem de manter o foco, a certeza de quem somos, da presença em nós. E com isso, então, essas imagens vão se dissolvendo, vão perdendo a força, porque elas são baseadas na ilusão, em crenças, em condicionamentos. Elas não são verdadeiras. Nós temos que aceitar essa construção que nós fizemos, admitir a nossa responsabilidade sobre essa construção e depois não nos identificarmos mais, deixar que elas se vão. A gente sempre fica repetindo, às vezes, as mesmas coisas, mas é porque o ego também se repete, né? Está sempre se repetindo, enquanto a gente não dá um basta. E então, alguma pergunta? Alguma colocação? A Lúcia não está me ouvindo. Lúcia, deve ser uma configuração do seu computador ou do seu celular. Você podia dar uma olhadinha. As outras pessoas estão me ouvindo bem? Eu, Mônica, estou. Ok. Rasdara também falou que está ouvindo.
Alexandre também está me ouvindo. Luísa também está me ouvindo. Então, Lúcia, dá uma olhadinha na configuração do seu computador, do seu celular, que deve ser aí, alguma coisa no seu alto-falante aí, que deve estar com alguma coisa precisando. O Edu também está me ouvindo. Então, gente, alguma colocação, alguma questão? Se alguém quiser falar, é só abrir o microfone. Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Esse processo de posicionamento, de crença, na maneira que eu entendo agora, é uma coisa assim, muito antiga, dessa vida, de outras vidas, bem antigo mesmo. Então, a gente perceber e depois dissolver, identificar, é aí que eu vejo a dificuldade, porque é como se fosse uma coisa agarrada mesmo na persona, Yeah. no caso. Uhum. E assim, eu sou uma pessoa que, falando assim, de astrologia, que eu gosto, sou pisciana, que sente muita dor do outro, que mistura muito fácil com o outro. Então, como a gente, hoje em dia, eu percebo que é uma família numerosa, muito grande, muita dor, assim, por causa da ignorância, de as pessoas não estão querendo buscar a verdade, a realidade, eu fico querendo bancar, assim, um tipo que o pisciano faz, que é o de querer salvar seu salvador. Sei. Eu estou percebendo que está na ignorância, que eu, graças a Deus, já consigo perceber, e fico nessa ignorância minha, que é querer ajudar o outro, um irmão meu, um sobrinho. Aliás, muitos deles já me pediram ajuda dos sobrinhos, os mais novos, porque os mais velhos, irmãos meus, está cristalizado, está assim, duro, difícil mesmo de mexer. Mas os mais novos, eu acho que está acontecendo, estou sentindo acontecendo tanta coisa forte com todo mundo e as pessoas não estão sabendo o que fazer com isso. Então, parece que os mais novos, são meus sobrinhos, estão mais abertos a poder pedir ajuda, pedir auxílio. E os mais velhos, que são os irmãos, estão perdidos nisso aí. E eu fico vendo as coisas, querendo ajudar. E não sei o que, é que eu faço. Se eu ajudo, se eu deixo, não ajudo, se eu fico só. Eu assim, vivo minha vida deixando essa família de 3 irmãos ainda vivos, nessa visão toda que é esse mundo aqui materialista. Então, É. falar alguma coisa disso. Bom, é complicado, né? Nem todo mundo vai te entender da forma que você for falar. Você vai sentir no seu coração aquilo que você deve passar. Né? Nós já até conversamos sobre isso, não foi? Naquele primeiro satsang lá no... Então, Porque é então, uma característica minha. o ego fica repetindo, Mônica, ele repete sempre. Mas aí é o seguinte, sente, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para ajudar, né? Porque a partir do momento que você se percebe como presença, você se torna o outro também, você se percebe sendo o outro, né? Se o outro vem pede ajuda, como não ajudar, né? Você vai perceber, sentir como, né? O seu coração sabe, fica aberto, sente como que deve ser, mas não queira que o outro entenda, né? Você vai ser um servidor, ajudar, mas se o outro vai responder a isso ou não, aí é uma questão dele, né? Talvez seja mais fácil você ajudar através do seu exemplo, né? Do que ajudar com palavras, né? Porque as palavras, às vezes, não vão ter a mesma, vamos dizer, capacidade, porque às vezes a palavra não vai alcançar, a pessoa não vai estar aberta para isso, né? Mas o exemplo não. O amor em si, né? O doar-se, o ajudar sem compromisso, sem condição,
E isso ajuda mais do que qualquer palavra, né? Através do exemplo, né? É isso mesmo. Mas isso vai se repetir, Mônica, né? Não que você tenha que ficar amarrada a isso, entendeu? Você sinta e vá fluindo de acordo com o que a vida vai te oferecendo, de acordo com o que as pessoas vão te solicitando, né? É uma questão de fluir mesmo, sem impor nada a ninguém, né? Sem ficar ansiosa em relação a isso também, né? É assim, é desse jeito. Normal, é normal, acontece com todo mundo. Agora, quem é mais dado, né? Tem pessoas, você mesmo disse que você é pisciano. Pisciano geralmente é assim mesmo, né? É assim mesmo. Então, é de acordo. Seja você sem se cobrar, sem cobrar do outro, vai fluindo. Segue o seu coração. Ai, que bom. É isso que eu estou exercitando. Isso, Devagarzinho, me exercitando. tá certo. Grata, viu? Lúcia, você ainda está com problema, né, de ouvir? Já conseguiu consertar? Acho até que ela saiu, sei lá, não. Mais alguma questão, gente? Alguém está sentindo muito evidente essa questão do ir e vir, da mente ficar se repetindo, né? Você sente a presença, e daqui a pouco vem uma circunstância e te puxa para fora. Eu sinto isso. Está muito forte no mundo isso. Isso, né? Como você falou, o magnetismo, o que está no ar aí, que a gente ouve, vê, convive. Uhum. Então, se não tiver um tipo assim, um horário de ar bem determinado, presente, esse magnetismo do mundo, assim, a negatividade do mundo está muito forte. Tá. Realmente, Nós estamos vivendo um momento, ao mesmo tempo, muito luminoso, né? Porque nós estamos tendo acesso, né, à informação, né, ao mundo todo, né, através de uma tela de computador, mas, ao mesmo tempo, também muita coisa ensombrecida, né? Mas isso faz parte, para que a luz prevaleça, é preciso que a sombra venha à tona, né? A mesma coisa, o mesmo processo que acontece conosco, né? Para que a presença fique cada vez mais evidente, é preciso que a gente vá percebendo o ego, a manifestação, a argumentação do ego, para que a gente fique cada vez mais firme na presença e não se identificar mais com o ego. Então, o mundo é um reflexo do nosso eu, né? A humanidade é um reflexo de todos nós, né? Todos nós participamos desse processo de toda a humanidade, né? Faz parte, né? Tudo que nós estamos vivendo fora está acontecendo, tudo que nós estamos vivenciando dentro, nós estamos vivenciando fora. Está tudo em sincronia, tudo funciona assim, sincronizadamente. mas esse processo forte que está acontecendo, ele foi, ao longo de toda a humanidade, ele foi sempre assim, ou agora que está chegando muita luz, está revolvendo, vamos dizer assim, tirando essas trevas que estavam escondidas e para a luz chegar onde ela treva, transformar, ou esse momento mesmo que está realmente muito.
pedindo transformação, exigindo transformação mesmo do ser humano. Sempre aconteceram momentos assim cíclicos, né? Isso funciona ciclicamente, né? Existem várias eras, né? Existiram várias eras, mas nós estamos vivendo numa era, e você que é astróloga, você sabe, nós estamos vivendo, né, um momento especial, né? O final de uma era e o início de outra, né? Onde a consciência da humanidade está se expandindo, né? Para que fique cada vez mais evidente, né? Quem somos nós, quem é a humanidade em si, né? Então, mas já aconteceu de outras vezes. A gente tem algumas informações, né, não oficiais, né, de que já existiram, né, outras civilizações também que chegaram num entendimento assim, né? Eu não vou afirmar que é verdade, mas a gente ouve, né, de determinadas fontes, né? Mesmo dentro da cultura indiana, tem várias eras, né? Já aconteceu de existir, né? Existe uma história, né, a respeito disso, sobre as eras. Nós estamos agora na era de Kali Yuga, né? Na idade das trevas, para depois vem a era de ouro, né? Que aí vai ser a era da luz, né? E não só na cultura indiana, do hinduísmo, mas em outras também, né? Em outras filosofias também fala a mesma coisa. Então, o ser humano está chegando numa etapa de conscientização do eu muito forte, né? Durante a minha experiência aqui, nessa vida, né? Quando eu comecei a minha busca, eram muito menos pessoas, né? Eram pouquíssimas, eu também sou. Pois é. Então você sabe, né, que agora, olha quantas pessoas, né, que antes a gente não podia nem conversar sobre isso, porque, por exemplo, no meu círculo de amizade, ninguém falava sobre essas coisas. Né? A gente começava a falar, não tinha com quem trocar ideia, né? E hoje não. Então, hoje em dia é muita gente, né? Muita gente mesmo. Então, é um momento muito rico, né, que nós estamos vivendo. Um momento de conscientização mesmo. Eu até já ouvi nos lugares, nas sangues que eu participo assim, e tal, que a gente já saiu da era de Kali Yuga e já entrou na era de Treta Yuga, que é uma era de já chegar a luz para a mente. Isso. Uhum. É porque elas se interpenetram, né? Elas se interpenetram. Quando uma está finalizando, a outra está começando, então você começa a sentir da outra também, até que aquela vai se firmar totalmente, né? A mesma coisa nós, é o que nós falamos antes, né? Do ir e vir, né? Quer dizer, você ainda não está totalmente assentado, né, na consciência, né? Ainda tem aquele ir e vir, mas você percebe, mas ainda não está totalmente firme naquilo, né? Então, a mesma coisa, nós somos reflexo, né, da humanidade. Está acontecendo fora da humanidade. Isso, exatamente. Isso é só mesmo esse processo, ele vai se firmando, né? À medida que você vai se conscientizando do eu, né, da presença, o ego vai perdendo importância, né? Você não vai sentindo mais necessidade de ir atrás do ego, né? Ele aparece, mas você dispensa, né? Você fala, não se sente tão atraído mais, o magnetismo dele vai perdendo a força, né? Eu estou sentindo assim, e aí nesse momento, nesse agora, eu sinto assim, uma força da libertação, de mukta, né? Da liberação. Certo. Tão colada no ego, assim, a coisa chega, eu consigo já perceber, na hora deixar para lá e pronto, e
Então, e é deixar isso. o que está acontecendo, chegando também, ser aceito É a questão da aceitação, né? ser olhado, né? E vivendo aqui agora e Isso. sem ficar carregando as coisas do ego, né? Os sentimentos, as mágoas, as Aham. bobagens, as disputas, competição, tudo. É uma Uma coisa fonte muito sofrida, né? Um estresse danado, né? é um gasto de energia inútil, né? Inútil. Inútil, gasta Porque é uma luta inglória, né? inglória. Porque é você lutando contra você mesmo, né? Uhum. A pessoa entra no campo de batalha contra ela mesma, né? É no livro do Arjuna, né? É do Bhagavad Gita, né? Do Krishna, né? Uhum. É, ele está lutando com os parentes, é ele mesmo, né? Na verdade. São as faces do ego, né? Então, é a luta contra ele mesmo, né? Agora, interessante aquela frase lá de Krishna que fala assim: você Hum, vai à luta, mas quem luta sou eu. isso. Porque quem é Krishna? Krishna, eu É sou, o eu vai sou. ser o Isso, eu. né? Então é isso. Ele é o observador, né? É ele que está Uhum. ali, a consciência viva, né? Então, ele está ali, e quem está lutando, na verdade, é ele que é o impulso, não é o Uhum. ego, porque o ego, ele não impulsiona nada, ele é uma ilusão, é um fantasma, né? Então, é a consciência que nos impulsiona, até que a gente desvele todo esse engano que é o Lila, ego. né? Isso é o lila, né? O lila divino, a gente está Oi? desvendando. O lila divino, o jogo Lila, divino. o Lila, isso, a Lila, isso, é o jogo divino, exatamente. É. Que nós somos os peões, né? E quem joga dado é ele, o amado, o absoluto, né? Mas não existiria o jogo se não existissem os peões. Uhum. Não é verdade? É verdade. Na Índia, tem aquele jogo, é tipo xadrez, e tem um outro também, esqueci o nome, que é uma luta, não é verdade? Uhum. É a luta, é derrubando o ego. Né? Eu tenho Uhum. até o jogo Mahalila, que até a gente pode até jogar em algum encontro, porque é muito interessante, porque ele Ah, traz à sim. tona todas as nossas dificuldades, né? As nossas Uhum. virtudes e as nossas dificuldades, para que a Ai, gente que vá. bom. É um jogo muito interessante, muito bom. Nesse simpósio silêncio, pode acontecer? Pode? Esse jogo? Aham, Estou querendo pode. ir. Sim, vai ser bom, Mônica. Vamos trocar muita coisa. Né? Eu acho que quando a gente se encontra e a gente se propõe, né, a se desnudar, as coisas acontecem. Que Quando a bom. gente vai sem medo, a luz aflora. Eu já falo isso, que eu não sou mais aquela menininha, aquela criancinha medrosa, assustada, aterrorizada. Lógico Certo. que eu não sou iluminada, estou longe disso, mas aquela menininha assustada, que tinha medo de fantasma, que todo condicionamento para uma família de 15 filhos numa roça, pois, e Então, medo de homem transformado sutilmente em lobisomem, medo de não sei o quê. Não sou mais essa menina existe, mas já é quase que a menina divina, já uma criança, né? sei. Aquela criança que Jesus fala. Então, Então, assim, graças a Deus, e falo, olha, eu não sou, porque assim, eu reconheço que eu já desci vales, subi montanhas, atravessei rios, lagoas, andei pelos ares, pelos mares, tudo assim, um caminho, né? Eu precisava fazer isso certo. aí para poder ir
desvendando toda essa mentira que me contaram desde não sei quando. Falando Certo. dessa agora, foi tanta coisa que foi colocada, então eu já não sou mais. Isso. Você está se voltando a ser quem você realmente é, né? Isso. Você está abandonando as máscaras que você foi assimilando, né, durante a sua experiência, né? E voltando a ser quem você realmente é, né? E aí você vai perdendo o medo de morrer, né? O ego, porque até então o ego te controla através do medo, O medo de né? morrer. O medo de não ser mais, né? Exatamente. De não Porque ser. o ego, ele é tão enraizado que quando você percebe que você tem que abandonar certas características, né? Vem aquele medo, né? O medo de deixar de ser quem você imaginava ser. Aí, quando você vai aflorando a coragem de dentro, né? Aí é que a luz vai ficando cada vez mais firme. E aí eu rio, levo no bom humor. Isso. Mas a gente tem que rir, uai. Porque a gente percebe o quanto a gente estava pegado a uma coisa que nem é real. Nem é real, nem fui eu que coloquei, né? Eu fui, Não sim, é verdade? Sem falar no início, as circunstâncias, né? As circunstâncias. E nada, foram circunstâncias, mas que também não tinha o propósito consciente disso, né? Porque tudo o que acontece também não tem assim. As pessoas falam maldade, isso e aquilo, mas é ignorância, não é maldade. Ignorância. Eu até Não falei é? hoje para alguém. Ignorância não é como as pessoas falam assim, você é ignorante, é como se fosse uma ofensa para a pessoa entende assim. A maioria entende errado. Ignorância Isso. ignorância é não saber, é não conhecer, é ignorar. Não é Isso. ser ignorante, é ignorar É aquilo ignorar, que não exatamente. conhece. Aí fica tão mais tranquilo para a pessoa aceitar e trabalhar isso aí, né? Eu estou falando isso mesmo. Porque quando a pessoa já, ou ignorante, então sim, eu estou ofendendo a pessoa. Sente, né? Na verdade, é porque ignora. Porque ainda não sabe, é a falta do saber, né? Porque ainda não conhece, né? Então, é a partir do momento que você vai dissolvendo essa ignorância, né? Vai deixando que a sabedoria aflore, né? O medo também vai deixando de existir, porque o medo é fruto da ignorância. Né? O medo, ele aparece por causa da ignorância. Por causa do afastamento da unidade, da crença na separação, né? Aí surge o medo, surge a fragilidade, né? A insegurança, né? Eu era uma pessoa assim muito vergonhosa, tímida. Não tem vergonha. Não tem vergonha. De vergonha para quê? Para quê? Bobagem. Então, assim, uma máscara que eu fui, né? Criança. Colocou de vergonha de ser quem é. Então, hoje eu falo assim, Feliz, não tem vergonha. Isso. Vergonha de quê? Para quê? Exatamente. Né? A gente não tem que ter vergonha de nada, porque nós somos maravilhosos, né? Não precisamos ter vergonha de nada, somos verdadeiros, né? Somos o que somos. Há um tempo já eu danço assim para a lua cheia, eu danço para azar, para a natureza, o povo já me chama assim, vem cá dançar que a lua está cheia. Então, assim, eu percebo assim, como que você falou pelo exemplo, né? Pelo exemplo, não pela palavra, como é que você pode estar assim, trazendo a pessoa, ensinando a pessoa um lugar melhor. Em vez daquela rigidez de não dançar para a natureza, para a mãe terra, para a mãe divina, aquela rigidez mental, eu danço naturalmente, pego um lenço, uma echarpe e começo assim a dançar. Você deixa fluir, né? Isso aí. Tudo. Aí, de repente, aí o povo está dançando, as crianças vêm primeiro, que as crianças não têm tanta massa igual os adultos, né? Isso. Depois um adulto já não precisa de um copo de bebida para poder desinibir, né? Você vê.
Então, assim, graças a Deus, eu cruzando essas montanhas e mares e tudo mais que a gente passa, né? Isso, Conquistando isso e pelo exemplo que eu puder estar servindo a Mãe Divina. isso aí, tá certo. Vamos fluir, E viver com amanhã, naturalidade, com alegria, com gratidão, né? Sendo verdadeiros com nós mesmos e com o outro, né? Com o mundo. porque se não ser verdadeiro comigo mesmo, não vou conseguir ser com o outro, né? Vai ser uma outra mentira. Exatamente, vai ser outra mentira. Exatamente. Isso mesmo. É isso aí. Mais alguma questão, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Pode ser sobre outra coisa ou sobre outra questão. Sempre que vier um medo, lembre-se que nós somos unos com o Supremo. E se somos unos, nós temos capacidade de resolução diante de qualquer circunstância, diante de nós mesmos, do nosso ego. A nossa capacidade de construir e de desconstruir é imensa. Somos totalmente conscientes do nosso processo, mesmo que aparentemente não somos, mas somos. Nós sabemos tudo sobre nós mesmos. Precisamos apenas estar focados no nosso eu, na presença que somos. Lembremos sempre da unidade. Hoje eu até coloquei lá no perfil. Por um momento, feche os olhos e sinta a paz que você é. Sejamos focados, conscientes de quem somos. Do poder divino atuando em nós e no mundo ao nosso redor também. Tenhamos consciência da nossa imunidade, porque o nosso ser, a presença, ela é imune. Nada nem ninguém pode nos afetar. Ela é imune, a presença é imune e imaculada, lúcida.
Então, temos a capacidade de desvendar qualquer situação. Temos o poder de resolução. Então, quando o medo quiser aflorar, lembremos da presença. Vamos ficar focados. Não que isso demande esforço, apenas uma questão de sentir a presença, de manter esse sentir vivo. Sentindo isso, tudo mais passa com leveza, sem sofrimento. Mesmo que a dor apareça, ela não permanece. A gente aprende com ela, a gente se enxerga com a dor, mas não fica cultivando. A gente deixa ela ir. Não fica focado no sofrimento. A força da presença tem a força de Shiva. Que é o destruidor do ego, o destruidor da ilusão. A partir do momento que nós temos a consciência da presença, a nossa capacidade de perceber o ego se expande. A lucidez da presença dissolve a sombra do ego. E assim, todas as dúvidas que teimam em permanecer para que a gente, às vezes, fique indo e vindo, vagueando, elas desaparecem diante da lucidez da presença. Quanto mais focados a gente for ficando, mais facilidade de destruir o ego a gente tem. Não de destruir é uma palavra muito forte, né? Mas de reconhecer e de não se identificar mais. Algumas pessoas dizem que a gente vai ter ego pelo resto da vida, da mente, né? Mas o ego que a gente fala, que é o ego que traz a dor, o ego que é apegado nos conceitos, esse para mim é que é o ego. O outro é o eu, puro e verdadeiro. É esse eu verdadeiro que irá nos impulsionar a partir do momento que a gente dissolva o ego, a imagem ilusória de nós mesmos. Aí quem irá nos impulsionar não será mais o ego, mas o eu verdadeiro. Não iremos mais competir, nem nos comparar, nem provar nada, nem ter que impor nada, nada disso. Iremos apenas fluir com a vida, com a existência.
com alegria e com gratidão pela oportunidade de estarmos conscientes de nós mesmos, porque isso é uma bênção. É uma alegria muito grande você se libertar da dor, porque o ego é dor, o ego é sofrimento, é estresse. Até então a gente seguia um protótipo, um modelo que a gente acreditava que ia nos fazer feliz, que nós íamos conquistar alguém com esse ego, com essa personalidade, que íamos conquistar cargos, objetos, por ilusão. Porque, na verdade, nós não precisamos de nada. Nada, nada, nada. Nós já somos plenos internamente. Já somos felizes, abençoados, iluminados. Tudo isso já somos. Não precisamos de nada. Então, toda essa crença na felicidade externa vai por água abaixo. Não faz mais sentido. É uma paz, pura paz. Mais alguma questão, gente? Alguma colocação? Algum depoimento? Nada como ter paz, né? Como estar bem consigo mesmo, com o todo. Nada mais a alcançar, nada a conquistar. Só viver, só fluir. Só vivenciar os momentos que a vida nos oferece. E mesmo que venham coisas aparentemente negativas, a gente sabe que por trás tem um ensinamento, tem algo a ser revelado, algo que vai nos servir para a nossa libertação, para o nosso entendimento. São momentos em que a gente aprende a se abrir
para o universo e sentir as bênçãos que recebemos a cada instante da nossa existência. Da oportunidade que temos de encontrar uns com os outros, de trocarmos a energia, a experiência, de nos sentirmos vivos no outro, de nos sentirmos verdadeiramente unos. Quando todas as separações ilusórias que a mente cria são derrubadas, são desintegradas, nós paramos de analisar o outro, nós sentimos o outro. Não questionamos mais o outro, porque o outro é como é. A vida é como é. Nós somos como somos. Então, essa vivência uns com os outros passa a ser rica, porque nós nos somamos. Nós nos somamos. A vivência, a experiência de se sentir no outro é real. Quando a gente se encontra e interage uns com os outros, a gente se percebe semelhante, verdadeiramente semelhante. Apesar de termos uma peculiaridade ou outra, diversa, mas na essência somos semelhantes. Esse processo de despertar é parecido e nós nos ajudamos mutuamente quando nós trocamos essas experiências. Quando nós temos a oportunidade de nos encontrar uns com os outros. Nós nos fortalecemos, nós nos confirmamos. E é tão bom se confirmar, porque já houve épocas em que a gente se achava meio biruta, porque só a gente pensava assim. Então, quando nós encontramos com pessoas afins, que estão no mesmo processo, isso é revelador. Isso confirma o nosso processo, toda a nossa experiência. E nos dá a certeza que vamos chegar, que estamos caminhando. Isso é tão lindo, tão gratificante. É tão bom a gente perceber que o outro está se libertando, que o outro está se enxergando, está se percebendo como presença, como paz, como alegria.
nós vivenciamos isso internamente. Que aí podemos realmente vivenciar essa unidade que existe, que é real. E isso nos fortalece ainda mais para continuar firme no processo. Para não desanimarmos. Porque às vezes bate um desânimo diante de uma circunstância. Mas não. Vamos ficar firme. Vamos focar na presença. Na paz que somos. Na capacidade que temos. Na lucidez que temos. Para seguir adiante. Para seguirmos firmes nesse processo. Léo, a força da presença expande em satsang. Essa alegria se torna muito concreta aqui. Isso mesmo, Léo. É uma coisa que vem aflorando, né? E quando a gente está junto, isso fica muito evidente, fica vivo, fica vivo. Essa alegria fica viva. A paz fica viva. É muito bom. Muito bom. Dá até vontade de dançar. Não é verdade? De cantar, de dançar. É muito bom mesmo. Isso é uma coisa simples, não é verdade? Olha como que a mente nos dá capote, fica nos levando para fora, complicando as coisas. Mas tudo bem, faz parte. Vamos ficar focados. Não vamos deixar a mente nos ludibriar. Vamos ficando cada vez mais firme. Então, eu queria só lembrar que está chegando o satsang presencial em BH e eu gostaria muito de encontrar com vocês pessoalmente. Vai ser um encontro muito bom, muito alegre, cheio de paz, de silêncio, de vida. Ok? Nós vamos nos falando até lá, mas quem puder estar conosco vai ser muito bem-vindo e vai ser muito feliz para mim, vai trazer felicidade para todos nós, né? Porque geralmente é um encontro muito bom, um encontro revelador. Vamos fazer uns 5 minutinhos de silêncio para a gente fechar o nosso satsang de hoje.
lembrando sempre, focando sempre na paz que somos, na verdade que somos. Mantendo a consciência de presença viva, sentindo ela vibrar no nosso coração espiritual, no amor que somos. Vamos nos deixar impulsionar por esse amor. Para que a gente perceba a vida com leveza, aceitando a vida como ela é, aceitando o outro como ele é. Vamos manter isso diante de qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer tempo, hora. Vamos manter isso. Para que a presença se mantenha presente. Vamos confiar no plano de amor do absoluto, que nada mais quer do que a nossa felicidade, para que nos realizemos, para que a gente se una conscientemente a Ele. Assim é. Gratidão ao universo por esse encontro. Gratidão a vocês pela presença. Muita luz e muita paz para todos vocês. Amo vocês. Até o próximo satsang. Muita alegria e paz na vida de todos vocês. Namastê. Namastê, gratidão. Gratidão.